Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Rogério Bittar para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª Sessão Extraordinária, em 21 de maio de 2009. Presidência do senhor vereador Dr. Jairinho, primeiro secretário. Às 18h13, com a presença dos senhores vereadores Alexandre Cerruti, Alfredo Sirquis, Andréa Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Maraia, Elton Babu, Ivanir de Melo, senhor João Mendes Jesus, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Paulo Messina, Professor Washington, Raymond, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, S. Ferraz, Stepânia Cessian, Tânia Bastos, Tereza Berger e Tio Carlos. 35. Assume a presidência o senhor vereador Dr. Jairinho, primeiro secretário, havendo número legal... Encerra-se a sessão às 18h15. Muito obrigado, vereador Rogério Bittar. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu subo a esta tribuna para fazer um comentário sobre um artigo publicado no jornal O Globo de hoje, de autoria da nobre vereadora Clarissa Garotinho, porque eu tenho assim, o maior apreço, o maior respeito pelo trabalho que ela vem desenvolvendo nesta casa, mas achei conveniente esclarecer alguns pontos. Primeiro, eu não entendi muito bem o título, o plenário fantasia da Câmara. Depois a vereadora começa dizendo que o Poder Legislativo sofre um extremo desgaste nos últimos tempos, o que nós concordamos plenamente, mas não porque as férias, as presumíveis férias dos vereadores, sejam de 90 dias. Mas sim em função de todo o processo que todos nós conhecemos, que tanto tem desgastado a política nacional, não só municipal, mas a política nacional, os escândalos que envolvem deputados estaduais, senadores, deputados federais, mensalões, enfim, uma série de fatos e situações que, como diz a vereadora Clarissa Garotinho, tanto tem desgastado o Poder Legislativo. No entanto, há que esclarecer para a vereadora, pelo conhecimento que eu tenho, estou aqui no meu segundo mandato, que os vereadores não têm 90 dias de férias. Eu acho que o nosso público tem que ser esclarecido, senão fica uma coisa meio esquisita. Primeiro, o nosso recesso em julho, ele acontece após aprovarmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui, não é verdade? Em dezembro, nós também só entramos em recesso após a aprovação do orçamento, o que pode se estender janeiro adentro, como já aconteceu aqui inúmeras vezes. Então, mesmo que nós entrássemos em recesso no dia 1º de janeiro e voltássemos no dia 15 de fevereiro, seria 1 mês e meio.
Se nós entrássemos também em recesso no dia 1º de julho e voltássemos no dia 30 de julho, ou melhor, no dia 1º de agosto, teríamos aí 2 meses e meio e não 3 meses, como afirma a colega vereadora Clarissa Garotinho. Eu quero também esclarecer o seguinte, vereadora, eu não sou contra o seu projeto, absolutamente. Eu sou uma pessoa que trabalho muito, eu comecei a trabalhar muito cedo e muitos dos dias hoje, na minha vida, às vezes eu chego a trabalhar 18 horas por dia. Sábado e domingo, para mim, também não é feriado. Este final de semana, por exemplo, passei o domingo todo com febre na Zona Oeste, uma área onde eu sequer tenho votos, mas fui para lá atendendo a solicitação de alguns moradores que, enfim, vivem os problemas do dia a dia, as aflições do dia a dia que todos nós vivemos nesta cidade. Então, o primeiro ponto é esse, vereadora. Eu absolutamente não estou aqui para dizer que sou contra o seu projeto, mas nós não vamos absolutamente melhorar a Câmara dos Vereadores reduzindo o recesso desta casa para 45 dias. Eu acho que o que nós precisamos é debater, é discutir os projetos que são encaminhados para cá, é ver com muita seriedade as questões sérias que enfrenta a nossa cidade, e eu acho que isto é a responsabilidade de todos nós. Eu falo por mim, nenhum outro vereador me deu procuração para defender a casa ou para defendê-lo aqui. Eu tenho a certeza da seriedade e cumprimento dos meus deveres. Então, eu só queria esclarecer que nós absolutamente não temos 90 dias de recesso. Oficialmente, como eu disse há pouco, seriam 75 dias, o que eu até acho muito mesmo, vereadora. Deixar muito clara a minha posição em relação a acabarmos com a sexta-feira, em que não tivesse mais plenário às sextas-feiras. Sou favorável a que tenhamos plenário às sextas-feiras, sim. Por que não? Qualquer outro trabalhador trabalha de segunda a sexta, nós podemos perfeitamente estar nesse plenário de terça a sexta. Não vejo nenhum problema nisto. Agora, o que eu quis, a bem da verdade, foi esclarecer os fatos. Muito obrigada, senhor presidente. Próxima oradora inscrita, nobre vereadora Clarissa Garotinho, que dispõe de 10 minutos. Bom, prezados vereadores, senhor vereador Estepânia Cecian, Rogério Bittar, doutor Eduardo Moura, Tereza Berg, Chiquinho Brazão, todos os demais vereadores aqui no plenário. De fato, escrevi um artigo, já faz, inclusive, tem tempo. Só hoje o jornal o Globo publicou o artigo falando sobre a redução do recesso. E tanto já tem tempo que, quando escrevi, tinha recolhido cerca de 7.000 assinaturas para a redução do recesso, de apoio a esse projeto de redução do recesso parlamentar. Hoje, nós já ultrapassamos a marca de 20.000 assinaturas. Eu também sou uma pessoa, vereadora Tereza Berg, que gosta de trabalhar. Por isso, nós lançamos essa campanha, mais trabalho, menos férias, igual a mais respeito por você. Eu acho que nós que temos um mandato, que somos eleitos pelo povo, todos nós aqui, a gente sabe que o nosso trabalho ele não tem muito dia nem hora. Quantas vezes, nos fins de semana, eu estava lá trabalhando ao lado da população, a senhora também. Quantas vezes, à noite, a gente faz reuniões, se reúne com sindicatos, com profissionais, com diversos setores. Outro dia, num domingo, eu estava lá no aterro do Flamengo, com o meu gabinete móvel, explicando sobre a campanha de redução do recesso, pedindo assinatura e ganhando o apoio da população. Agora, eu não estou inventando nada. Eu estou seguindo o que está na lei orgânica do município do Rio de Janeiro. Na lei orgânica, no artigo, deixa só que eu me perdi aqui. No artigo 59 da lei orgânica, diz o seguinte: a Câmara Municipal reunir-se-á anualmente de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.
Então, se você for somar, nós temos de 15 de dezembro até 15 de fevereiro, 2 meses. E de 1º de julho ao final de julho, todo mês de julho. Portanto, de acordo com a lei orgânica da cidade, nós, vereadores, temos 3 meses de recesso parlamentar ou de férias, que dá no mesmo. Dizem que recesso e férias são coisas diferentes. Eu fiz questão de consultar o dicionário Aurélio, onde o dicionário Aurélio constata que férias e recesso é praticamente a mesma coisa, dá no mesmo, né? Isso segundo o nosso dicionário da língua portuguesa. Então, eu defendo, sim, a redução do recesso parlamentar. E acho, vereadora Tereza Berg, que esse projeto é importante, tendo em vista que nós temos visto que os parlamentos, seja a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa do Estado, a Câmara de Deputados, nós temos sofrido muito, né? Nós temos sofrido duras críticas da sociedade. Uma pesquisa Ibope, divulgada no ano passado, demonstrou que quase 70% da população da cidade do Rio de Janeiro não confia na Câmara de Vereadores. E isso é muito sério, porque nós vivemos na democracia representativa. E a partir do momento que aqueles que nos elegem colocam em xeque a nossa credibilidade, perdem a confiança em nós, nós estamos colocando em xeque também a democracia representativa. Se o que a senhora diz, né, que muitas vezes a gente acaba ultrapassando esse tempo, esse período, por conta das votações orçamentárias, isso não faz diferença nenhuma, a gente alterar o texto da lei orgânica, porque o projeto de redução das férias nada mais é do que alterar a lei orgânica do município para 45 dias. Tendo em vista que hoje a maior parte das capitais brasileiras, ela tem um recesso que varia entre 45 e 60 dias. A cidade de Salvador, por exemplo, a Câmara de Vereadores, só tem 30 dias de recesso. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio não tem 90 dias de recesso para os vereadores. A Câmara de Deputados não tem 90 dias de recesso. Por isso, quando os vereadores dizem, mas a gente precisa de tempo para trabalhar nas bases, eu concordo, nós temos os dias todos da semana pela manhã para trabalhar nas bases. A gente pode fazer as nossas reuniões à noite, no fim de semana. A segunda-feira que é dedicada às comissões, a gente não tem o dia inteiro de reunião nas comissões. Dá tempo de se reunir com as bases, dá tempo de fazer um trabalho fora daqui. As votações começam, né? O nosso plenário abre 2h15 da tarde. Portanto, nós temos todos os dias até 2h15 da tarde para fazer o nosso trabalho. Se a desculpa é essa, como se justifica, então, um deputado federal que está ainda muito mais longe das suas bases, porque ele está em Brasília, ele precisa pegar um voo, voltar para o seu estado, ir para lá toda semana, e ele não tem 90 dias de férias. Eu concordo quando a vereadora diz que reduzir o recesso de 90 para 45 dias, não é isso que vai resolver o problema da Câmara. Eu diria que não é só isso, mas eu acho que esse é um passo muito importante. Eu acho que nós temos erros, nós temos equívocos, nós temos dilemas e nós precisamos encará-los de frente. É verdade que muitas vezes a sociedade pega todos os políticos e jogam todo mundo numa panela, como se fossem todos iguais. É verdade. Mas também é verdade que muitas vezes nós deixamos de tomar atitudes que a população espera de nós. Se a gente tem 3 meses de recesso, isso significa que depois de 4 anos de mandato, nós ficamos de férias 1 ano inteiro. Isso não é admissível. Não tenha um cidadão sequer que, ao tomar conhecimento disso, não fique indignado. E eu compreendo essa indignação. Eu sei que essa luta não vai ser uma luta fácil. Eu sei que talvez eu esteja indo na contramão do pensamento de alguns colegas, mas esse foi um compromisso meu de campanha. E eu acho que eu não posso assumir compromissos durante o processo eleitoral e chegar aqui e agir de forma diferente. Eu fiz esse compromisso e hoje eu estou cumprindo um compromisso que eu fiz, porque os meus eleitores, aqueles que votaram em mim, votaram conhecendo as minhas propostas. E a principal bandeira que eu defendi foi a bandeira de redução do recesso das férias dos vereadores. E eu acho que esse projeto, vereadora Tereza Berg, é muito importante. Eu conto com o seu apoio para a gente aprovar esse projeto,
conto com o seu apoio como líder de um partido, assim como conto com o apoio e a sensibilidade de todos os demais vereadores da casa. Eu não quero aqui fazer julgamentos, eu não quero aqui dizer que a nossa casa é ruim, eu não estou aqui depondo contra a casa, não é isso. Mas nós temos que corrigir os nossos equívocos. É assim que a gente faz. Essa aqui é a nossa casa. E na nossa casa mesmo, a gente atua para corrigir os problemas. E a gente tem que fazer isso aqui dentro, dispondo dos instrumentos que a gente tem. E o instrumento que eu tenho é fazer um projeto alterando a lei orgânica. E eu estou absolutamente dentro daquilo que é a minha função como vereadora, de legislar, para melhorar, para resgatar a credibilidade do parlamento da nossa cidade. Eu sou jovem ainda, eu espero, daqui a alguns anos, construir a minha família, ter filhos, e quero poder dizer para os meus filhos que eu me orgulho de ser vereadora. Eu não quero sair e ser julgada pela sociedade, eu não quero que as pessoas digam que a gente não gosta de trabalhar, eu não quero que as pessoas questionem por que eu tenho 3 meses de férias, enquanto a maioria da população tem 30 dias e acaba tendo, na verdade, só 15 efetivamente. Então, vereador, eu conto com o seu apoio como uma líder de partido. Eu sei que a senhora não é contra esse projeto, porque a senhora já me disse isso pessoalmente, e conto não só com o seu apoio, mas de todos os vereadores dessa casa, para que a gente possa colocar esse projeto em pauta. Eu vou pedir a inclusão dele na ordem do dia, para que a gente possa analisar com muita cautela, com muita sabedoria, com muita sensibilidade, essa questão que é tão importante, é tão fundamental e que é um desejo da sociedade. Eu poderia dizer que de cada 100 pessoas que eu peço assinatura na rua, 99 assinam. 99. Então, eu queria encerrar aqui essa fala e responder a esses questionamentos que foram feitos pela vereadora e pedir mais uma vez que os nobres vereadores possam analisar esse projeto com muita sabedoria, com muita cautela e com muita sensibilidade para que a gente possa resgatar a credibilidade do nosso parlamento. Muito obrigada. Próxima oradora inscrita, nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Vereadora Clarissa, eu não fiz questionamentos, até porque eu me manifestei favorável ao projeto. Os meus questionamentos, eles foram em relação ao seu artigo, porque o artigo, ele em algum momento falta com a verdade, porque eu estou nesta casa, estou no meu 2º mandato, e eu nunca, nesses 4 anos do meu 1º mandato, o 2º mandato, o 1º ano, obviamente, vamos ver o que vai acontecer lá no final do ano, mas eu nunca, nesta casa, em nenhum dos 4 anos, vi esta casa entrar em recesso no dia 15 de dezembro. Na maioria das vezes, entramos janeiro adentro. Então, o que eu disse é que o seu artigo faltou com a verdade, não fiz absolutamente nenhum questionamento. Porque as pessoas desinformadas, quando a senhora coloca que o seu projeto tem o aplauso de 99% da população, eu vou mais além, não tem 99%, não, tem de 100% da população. Mas a questão é como ele é colocado. Você é a favor de que vereadores tenham 3 meses de férias anualmente? Aí as pessoas, um absurdo. Todo trabalhador trabalha de segunda, muitos de segunda a domingo até, neste país, mas o funcionalismo público trabalha de segunda a sexta. Por que vereador tem que ter 3 meses de férias? Eu acho que não tem nenhum cidadão nesta cidade que não vá dizer que aplaude o seu projeto. Mas eu acho que tem que ser colocado o que eu disse há pouco aqui, que embora o seu projeto de lei seja um projeto de emenda à lei orgânica, os vereadores desta casa não entram em recesso no dia 15 de dezembro, mas só entram em recesso após a aprovação do orçamento da cidade, do nosso município. E o mesmo acontece em junho com a lei de diretrizes orçamentárias. Então, eu acho que quando nós vamos ao encontro dos nossos eleitores, ao encontro da população do Rio de Janeiro, nós temos que ser absolutamente verdadeiros, para que não haja equívocos. Pois não, vereador.
Eu queria fazer até um questionamento à vereadora Clarissa Garotinho, que eu já não consigo compreender direito esse projeto. Na verdade, o que eu soube, o que eu conheci, eram 2 projetos. Um apresentado pelo Pedro Porfírio e outro apresentado pelo vereador Eliomar. Então, eu queria saber qual o destino, porque ambos são muito parecidos, são muito próximos. Inclusive, se eu não me engano, tem um projeto que reduz menos, inclusive, porque todo trabalhador brasileiro tem 30 dias de férias, né? E o Pedro Porfírio, se eu não me engano, tinha a leitura de que não deveríamos ter 45 ou 40 dias, mas sim 30 dias de férias como qualquer vereador. E hoje eu já não sei de que forma, como a senhora falou aqui, o seu projeto apresentado, e que está aqui o projeto seu, junto com o vereador Eliomar. Se ele é o quê? Ele é um substitutivo? O que aconteceu com o projeto do vereador Pedro Porfírio? E por que não 30 dias de férias, conforme todo trabalhador brasileiro? Eu vou dar uma parte à senhora. Eu só queria também manifestar aqui a minha solidariedade às palavras do vereador Rogério Bittar e também deixar esse questionamento à secretaria da mesa, né? Não, quem sabe, ao nosso presidente até, do que saber o que realmente aconteceu com esses 2 projetos, porque foi muito bem colocado pelo vereador Rogério Bittar. Por que 45 dias e não 30 dias como todo trabalhador? Todo funcionário público. É por aí. Obrigada. Boa parte, senhora vereadora. Bom, respondendo ao questionamento do vereador Rogério Bittar, o vereador deve ter observado que o Eliomar Coelho, ele assinou um substitutivo junto comigo. Existiam 2 projetos dentro da casa, o do Pedro Porfírio, que reduzia para 60 dias, e o do vereador Eliomar Coelho, que reduzia para 30 dias. O vereador Eliomar Coelho me disse que encontrou muitas resistências dentro da casa com relação ao projeto dele, e que ele mesmo queria também, e já defendia isso. A gente, inclusive, se encontrou em algumas palestras e alguns debates durante a campanha eleitoral e conversamos sobre isso, que ele queria também fazer um substitutivo em relação a isso. Então, o projeto de 60 dias, ele foi ao arquivo, né? Foi ao arquivo por um requerimento feito e assinado por 17 vereadores dessa casa. O que reduzia para 60 dias foi ao arquivo. E, em conjunto com o vereador Eliomar Coelho, nós encontramos uma proposta que pudesse ser mais consensual e que atendesse à realidade da maior parte das câmaras no Brasil, né, que varia entre 45 dias. É mais ou menos o período também da Assembleia Legislativa. Todas essas explicações que eu estou dando foram publicadas no Diário da Câmara. Mas, para que não reste nenhuma dúvida, esse é o único projeto que está tramitando hoje que reduz o recesso parlamentar. E, aproveitando a parte, vereadora, eu sou uma pessoa que costumo ser muito transparente nas minhas coisas. E quando a senhora diz que eu faltei com a verdade, eu preciso aqui dizer que em nenhum momento faltei com a verdade. Porque um projeto de lei, ele tem que se guiar por aquilo que a lei diz. E a lei maior do nosso município garante um recesso parlamentar de 3 meses. Se na prática, durante o período que a senhora esteve na casa e que eu não estive, isso não aconteceu, aguardando votação de leis de diretrizes orçamentárias, aguardando a votação do orçamento, isso não quer dizer que sempre será assim. Pode ou não acontecer, mas segundo a lei orgânica do município, a maior lei da nossa cidade, os parlamentares têm 3 meses de recesso. Eu só posso fazer um projeto de lei baseado naquilo que está na lei orgânica. Portanto, é preciso esclarecer, para que não pareça a opinião pública que eu estou escrevendo uma coisa que não é verdade. Eu não estou faltando com a verdade. Eu estou seguindo exatamente aquilo que diz a lei orgânica do município do Rio. Então, é preciso se fazer essa correção para que depois não pareça que eu escrevi uma coisa que não é. Se na prática não funciona assim, a prática é que está diferente da lei orgânica. Mas a lei orgânica diz que nós temos 3 meses de recesso. Vereadora Clarissa Garotinho, eu vou pesquisar, mas tenho quase certeza que o regimento interno desta casa, ele prevê que os vereadores só poderão entrar em recesso, esta casa só poderá entrar em recesso após a aprovação do orçamento da cidade. A senhora está absolutamente correta.
Nós só podemos entrar em recesso após a aprovação. No entanto, essa aprovação ela pode ser feita dentro dos prazos para que os 3 meses sejam cumpridos. O regimento interno, ele é regido pela lei orgânica. Então, a lei maior é a lei orgânica. Na prática, isto não acontece. O regimento interno prevê que só após a aprovação do orçamento, e muitas vezes nós estamos, já depois do Natal, sem ter o orçamento da cidade aprovado. Então, na prática, uma coisa é estar lá no artigo tal da lei orgânica. Talvez, a outra, por favor, vereadora. Ok. Uma coisa é estar na lei orgânica. A outra coisa é o cumprimento. Então, esta casa não está cumprindo a lei orgânica. Muito obrigada, senhor presidente. Próxima vereadora inscrita, nobre vereadora Clarissa Garotinho, que dispõe de 10 minutos. Bom, nem vou demorar tanto, que eu queria só esclarecer a vereadora que ela tem razão quando ela diz que o regimento interno prevê que nós só podemos entrar em recesso depois de votar o orçamento. Só que o regimento interno, né, ele não é superior à lei orgânica. Quando eu faço um projeto, o que talvez a vereadora não esteja entendendo é que eu só posso fazer esse projeto alterando a lei orgânica, que ela é a lei maior do município do Rio. Se a prática é diferente do que a lei orgânica prevê, aí não é uma responsabilidade minha. Agora, o que eu quero dizer, vereador, é que você disse que a Vossa Excelência disse que muitas vezes a gente ultrapassa o Natal sem votar o orçamento. Eu não estava aqui em legislaturas anteriores, mas talvez, se nós tivéssemos as sessões de sexta-feira funcionando normalmente, talvez se a gente não tivesse tantos dias sem dar quórum na sessão, quantas vezes a sessão cai sem ter quórum, a gente não precisasse ultrapassar o tempo que a lei orgânica prevê. A gente teria tempo suficiente para votar o orçamento. Talvez se a gente não pedisse tantos adiamentos de projeto, a gente conseguisse votar no tempo hábil. Eu não estou faltando com a verdade, vereadora. Eu estou fazendo aquilo que o meu mandato me permite fazer. E eu só posso fazer isso alterando a lei orgânica. Se eu alterar o regimento interno, não vai ter efeito nenhum este projeto. Este projeto só tem efeito alterando a lei orgânica do município. Eu gostaria de pedir uma parte. Eu vou dar uma parte ao vereador Eduardo Moura. Vereadora, eu nem gostaria de fazer uma análise quanto ao mérito do projeto, mas quanto à forma que está sendo conduzida. Eu acho, no mínimo, contraditório nós que somos legisladores sairmos da casa e buscarmos, por exemplo, assinatura no aterro do Flamengo. Se nós estamos tão preocupados com a imagem que os políticos têm, eu acho que nós deveríamos, antes de sair às ruas pedindo as assinaturas, antes de fazermos projetos relativos àquilo que a senhora defende, nós deveríamos discutir isso aqui exaustivamente, porque essa é a nossa função, é de legislar. E se nós queremos buscar alguma mudança, eu acho que nós deveríamos fazê-lo aqui. Aqui é o local, o princípio próprio para que a gente fizesse isso. E a nossa imagem, eu sinto a minha imagem extremamente prejudicada quando eu vejo que somente uma vereadora que defende 45 dias. Eu sou favorável a 30 e vou defender isso. Agora, e quando acaba, os outros 50 não têm o mesmo ponto de vista, antes de nós sabermos se esses 50 são favoráveis ou não. Eu acho que não é a primeira vez que acontece isso aqui. Nós tivemos uma situação semelhante de uma colega nossa, vereadora, que saiu da casa para poder dar entrevistas fora em relação a uma demanda que era para ser discutida aqui. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Eu apelo até aos nobres vereadores que estejam aqui para que defendam os seus projetos na casa primeiro. E depois a gente saia, até se nós nos sentirmos prejudicados, que a gente saia para fazê-lo em outro local. Mas sair na rua antes de discutir aqui, eu acho que a forma não é a melhor. Bom, prezado vereador, o senhor tem direito a ter suas opiniões, como eu tenho direito de defender as minhas. Esse projeto, ele não é novo. Ele tramita desde 2004 na casa. Nós fizemos um substitutivo, eu e o Eliomar, e se houver consenso da maioria da casa em aprovar 30 dias,
eu tenho certeza que não haverá nenhum problema e nenhuma dificuldade com relação a mim e ao vereador Eliomar Coelho. Eu posso lhe garantir isso. Portanto, essa não é uma discussão nova na casa. Eu não saí para discutir isso com a sociedade antes de discutir aqui. Esse projeto foi um dos primeiros que eu apresentei na casa. Assim que eu fui diplomada e assim que eu tomei posse, durante todo momento eu defendi esse projeto. Essa não é uma discussão nova. Eu já trouxe essa discussão para dentro da casa em relação ao meu mandato desde o primeiro dia em que aqui estive. Eu não estou querendo discutir com a sociedade algo que eu não quero discutir com a Câmara. Eu sei que esse é um assunto que pode me trazer, inclusive, algumas arestas com alguns vereadores, mas eu não tenho medo de encarar este dilema. Eu acho que nós devemos defender as bandeiras que a gente considera que são importantes. Eu sei que nesse projeto alguns vereadores não votarão comigo. Eu tenho consciência disso. Mas também ninguém pode me tirar o direito de defender aquilo que eu acho que é certo. Cada um constrói o seu mandato da forma que acha melhor. E eu, durante toda a campanha, defendi que o meu mandato seria um mandato participativo, que eu não só traria as discussões para dentro da casa, como levaria essas discussões, através do meu gabinete móvel, para as ruas. Cada um tem uma forma de lidar com o seu eleitor. Eu tenho um site na internet, tenho um blog, tenho um gabinete móvel, promovo reuniões. Eu gosto de ouvir a opinião dos eleitores e gosto de debater com eles os projetos que estão sendo debatidos na casa. Eu respeito a opinião de Vossa Excelência, como Vossa Excelência também deve respeitar a minha forma de agir com os meus eleitores. Então, vereador, se houver consenso em torno de 30 dias, ótimo, melhor. Não haverá, eu garanto ao senhor que não haverá nenhum problema com relação a mim e com relação ao vereador Eliomar Coelho. Como havia muitas dificuldades nesses projetos que já tramitavam há muito tempo na casa, nós entendemos que a gente queria encontrar uma proposta que fosse um meio termo e que pudesse de fato ser aprovada nessa casa, atendendo mais ou menos aos parâmetros que hoje estão na Assembleia Legislativa do Rio. Apenas isso. Então, peço a compreensão de Vossa Excelência quando saio às ruas com o meu gabinete móvel, porque isso também foi um compromisso meu de campanha, de que assim agiria. Mas eu não estou sendo desleal com os colegas, porque trouxe essa discussão desde o meu primeiro dia de mandato, desde que tomei posse, desde que fui diplomada. Foi um dos primeiros projetos que apresentei, e justamente quando nós colocamos um projeto em discussão, a gente coloca para que ele seja discutido, para que justamente aconteça o que está acontecendo aqui hoje. A gente não escreve um projeto e sai perguntando a cada vereador qual a opinião dele. A gente apresenta e depois a gente vem para essa tribuna debater sobre o projeto. E foi exatamente isso que eu fiz. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra o nobre vereador Leonel Brizola, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Stefan. Nobres vereadores, com certeza o projeto da vereadora Clarissa é um bom projeto, merece, lógico, variadas discussões aqui nesta casa, para que se chegue a um consenso realmente de qual é a quantidade de férias que o vereador realmente vá usá-la. Mas o que me traz aqui, na verdade, que hoje é um dia especial para o PDT, presidente. Hoje o PDT faz 29 anos de existência. Partido Democrático Trabalhista, primeiro partido a surgir depois do duro golpe militar, em 64, e que aqui no Rio de Janeiro traçou políticas públicas de profunda transformação nessa cidade e que ao longo dos anos foram abandonados pelo descaso das nossas autoridades. Programa como o CIEP, por exemplo, que diversas vezes aqui usei a tribuna para demonstrar a importância e o que acarretou no desmantelamento do programa educacional do professor Darcy Ribeiro. Quando fizemos o debate aqui sobre o crack, onde inúmeras crianças de ruas estão sendo dizimadas por essa nova droga que bate aqui no Rio de Janeiro e que não estamos preparados para enfrentar essa realidade, faz que a gente reflita
O CIEB, por exemplo, presidente, abrigava 5.000 crianças residentes. O pai e a mãe social, casal que não poderia ter filhos, adotava uma criança de rua. Ali a criança estava amplamente assegurada. Um belo café da manhã, feito por nutricionistas, era a sua primeira aula, que foi até manchete do New York Times, como o maior programa da América Latina de educação voltada com qualidade, com um olhar humano para nossas crianças. No entanto, abandonado, hoje encontramos inúmeras crianças de ruas. O professor Darcy Ribeiro dizia: não encontramos cavalo de rua, não encontramos galinha de rua, não encontramos vacas de rua, mas encontramos crianças de ruas. E por quê? Por que foi abandonado esse projeto? Olha o drama que vemos hoje na rua com essas crianças de 6, 5, 7, 8 anos, viciadas numa droga altamente destrutiva, corrompendo, matando, fazendo com que uma criança de 6, 7 anos perca o brilho no olhar. Para uma criança que perde o seu brilho nos seus olhos, é o fracasso da nossa sociedade. É o fracasso de nós como seres humanos que esquecemos de nossas crianças. Porque são elas que no futuro vão poder fazer o que não conseguimos realizar no presente. Como eu já disse inúmeras vezes aqui, eu repito, Darcy Ribeiro dizia há 20 anos atrás, se não cuidarmos de nossas crianças, há 20 anos atrás ele falava isso. No futuro, hoje, teremos medo de criança. E basta andarmos aqui ao redor da Câmara, na Lapa, para encontrarmos menores de rua dormindo na calçada, no chão, extremamente acabado, drogado, viciado, sem rumo, sem futuro, sem presente, sem nada. Por isso, hoje é uma data comemorativa para o PDT, mas que exponho aqui para que a sociedade reflita o quanto se perdeu por não termos dado continuidade ao programa revolucionário, eu costumo dizer, de educação pública, de qualidade, laica, com amplo acesso à população carente e, principalmente, a liberdade da mulher trabalhadora, que poderia deixar seu filho ali, assegurado, e poder buscar o sustento do seu lar na rua. Por isso, hoje, refletimos nessa data querida do PDT, que o PDT está se programando para lutar com unhas e dentes, para que sejam retomadas políticas públicas voltadas para as camadas sociais que estão há muito tempo jogadas no abismo da desigualdade social. Com essa política pública do governo do Estado de extermínio da classe pobre e com esse choque de ordem que desrespeita claramente os direitos humanos e os direitos do trabalhador. Era essa minhas palavras, presidente. Muito obrigado. Senhor vereador, em nome da mesa diretora, a presidência parabeniza ao PDT, aos seus parlamentares, a todos os seus militantes, a memória do grande governador Leonel Brizola, e recebo nossos parabéns pelo aniversário do partido. Não há vereador inscrito. Com a palavra, a próxima oradora inscrita, a vereadora Clarissa Garotin, que dispõe de 10 minutos. Bem, hoje o tema que me traria à tribuna seria outro, mas eu tive que vir à tribuna antes do que imaginava, por conta da discussão do período do recesso dos vereadores. Mas o que me traz aqui hoje, presidente Stepan, é uma matéria publicada na página 9 do jornal o Globo,
Prefeitura mantém painéis da campanha 2016 em vias onde outdoors são proibidos. Na verdade, eu tenho tratado desse tema já há algumas semanas, acho que mais de um mês já, eu venho denunciando essa irregularidade aqui da tribuna desta casa. O secretário especial de Ordem Pública, o Rodrigo Betlen, ele alegou, e diz isso aqui no jornal, que não se trata de publicidade, e sim de uma campanha institucional de divulgação da cidade. Ora, a lei orgânica do município do Rio, no artigo 463, parágrafo 5º, diz: é vedada a fixação de engenhos publicitários de qualquer natureza. Não importa se é campanha institucional, não importa se você está recebendo por isso ou não, é vedada a fixação de engenhos publicitários de qualquer natureza, a menos de 200 metros de emboques de túneis, de pontes, viadutos e passarelas. Portanto, essa alegação do secretário da Ordem Pública, Rodrigo Betlen, não cola de que é uma campanha institucional. Faça-se a campanha institucional nos locais onde é permitido, porque senão desmoraliza a própria ação do choque de ordem feita pelo Rodrigo Betlen. Pode num lugar, pode para uns e não pode para outros. São 2 pesos e 2 medidas. A lei é uma só e ela tem que valer para todo mundo. Tem que valer para os interesses da prefeitura, do secretário de Estado, do secretário do município, e tem que valer para o cidadão comum que quer fazer a sua propaganda. Diz aqui também, segundo o promotor Marcos Leal, da 3ª Promotoria de Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, o caso suscita dúvidas e pode, inclusive, vir a ser investigado pelo Ministério Público. O Código de Posturas faz menção à propaganda particular e à pública, mas não especifica casos de campanha institucional. Ainda assim, entendo que não importa o conteúdo da mensagem, mas sim o veículo em que ela está sendo anunciada. Um painel instalado numa via expressa como a linha vermelha é considerado irregular porque tira a atenção do motorista. Explica o promotor. E eu também quero lembrar que essas propagandas irregulares, elas não foram colocadas só pela visita do Comitê Olímpico Internacional na nossa cidade. Porque no túnel que liga a Lauro Sodré à Avenida Princesa Isabel, antes de ser colocada ali a propaganda que dizia respeito à nossa candidatura da cidade do Rio como sede às Olimpíadas de 2016, ali estava uma propaganda da Volvo Ocean Race. Por isso mesmo está completamente sem razão o secretário da Ordem Pública. Então, finalmente, depois de tanto tempo, está denunciando isso aqui da tribuna desta casa, né? Fico feliz de ver o jornal O Globo denunciando hoje essa irregularidade que vem sendo cometida pela própria Secretaria de Ordem Pública do município do Rio. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesa, a presidência suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Para fazer uso da mesma, a nobre vereadora Clarissa Garotinho, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu volto à tribuna desta casa hoje para expressar a minha opinião a respeito da decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que concedeu liminar ao deputado Flávio Bolsonaro, cancelando a Lei Estadual 5.346, que reserva vagas para estudantes de escolas públicas, afrodescendentes, indígenas e portadores de deficiência, a Lei de Cotas, como nós conhecemos. Senhor presidente Stepan, quando no ano de 2002, o então governador Antony Garotinho teve a coragem de sancionar a lei de cotas, ele estava neste ato expressando não apenas um ato burocrático de um governo, mas sim o resgate histórico que o povo brasileiro há de ter com os afrodescendentes e também com as pessoas mais pobres. Eu quero lembrar a todos que, durante centenas de anos,
nós exploramos o negro em território brasileiro. E quando a Lei Áurea foi assinada, não houve por parte do Estado brasileiro nenhum ato de inclusão dos escravos no sistema econômico. Muito pelo contrário. Até como uma espécie de vingança, os senhores de engenho acabaram contratando mão de obra europeia, porque não sabiam lidar com os negros escravos de outra forma, senão aquela da escravidão. E para pagar salário, acabaram, na maior parte das vezes, contratando mão de obra italiana. Os negros foram, assim, empurrados do setor produtivo e excluídos da divisão da riqueza no nosso país. Eu acredito que o papel central de uma universidade é garantir ao país um projeto estratégico que seja capaz de nos dar a possibilidade de exercer a nossa soberania. E não existe soberania sem a construção de todos os setores da sociedade. Nós não podemos continuar a pensar a construção do Estado brasileiro com papéis pré-definidos, onde os filhos dos ricos sejam sempre os doutores e os filhos dos mais pobres, entre eles os afrodescendentes, sejam empregados. Nós queremos avançar na nossa democracia e garantir que hoje nos hospitais existam médicos negros, que nas construtoras existam engenheiros negros, que nos laboratórios existam pesquisadores negros. Muita gente diz que essa é uma questão de mérito. Senhores vereadores, o rendimento médio dos alunos cotistas, hoje nas universidades, quando não é igual, é superior ao rendimento dos alunos que não entraram pelo sistema de cotas. Eu quero deixar aqui algumas opiniões, inclusive a do relator do processo, que foi o desembargador Sérgio Cavalieri Filho, onde ele afirma tal política de ação afirmativa tem por finalidade a igualdade formal e material. A sociedade brasileira tem uma dívida com os negros e indígenas. Também o Frei Davi, da ONG Educafro, que diz que os cotistas têm desempenho melhor que os não cotistas em todas as universidades que avaliaram o sistema de cotas implantados aqui. Aliás, o sistema de cotas implantados no Rio de Janeiro, ele foi tão bom que o governo federal vem há muito tempo tentando implantar um sistema semelhante nas universidades de todo o Brasil. Talvez a gente deva tomar como um principal exemplo hoje o presidente eleito dos Estados Unidos, Obama. O Barack Obama, ele é um exemplo de um aluno que foi fruto da política de cotas norte-americana. Sem a política de cotas, talvez Obama nunca tivesse tido a oportunidade de estudar em Harvard. E será que sem a oportunidade de estudar em Harvard, sem as oportunidades que ele teve na vida, hoje os Estados Unidos poderiam dizer que tem o primeiro presidente negro da história norte-americana? Temos aí um grande exemplo. Eu quero deixar aqui o imortal pensamento de Rui Barbosa. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria uma desigualdade flagrante e não igualdade real. Eu afirmo que todas as pessoas são iguais, mas nem todas as pessoas tiveram igualdade de oportunidades. E é dever do Estado corrigir esse problema que ainda existe no Brasil. Muito obrigada. Não tendo a nobre vereadora usando todo o seu tempo, a palavra continua franqueada. Não tendo quem queira fazer uso da mesma, a presidência suspende a sessão até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número, de autoria de da vereadora Nereide Pedregal. Requer a mesa diretora na forma regimental a retirada de pauta da seguinte proposição de minha autoria. Projeto de lei complementar número 36/2007, que dispõe sobre a concessão de autorização e as normas para o funcionamento das bancas de doce junto aos pontos de ônibus no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 195 de 2009,
de autoria da vereadora Tânia Bastos. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao doutor José Carlos Feitosa Fraga. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 196 de 2009, de autoria do vereador Chiquinho Brazão. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao doutor César Augusto Rodrigues Pena, advogado. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 197, de Rosa Fernandes. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Alan Turnovski, por relevantes serviços prestados em prol da população da cidade do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 200, de 2009, de autoria do vereador doutor Jairinho. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao doutor Flávio Vilela Hamed. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 201, de 2009, de autoria da vereadora Clarissa Garotinho. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Isnar de Oliveira Manso, presidente do Polo Novo Rio Antigo, por relevantes serviços prestados em prol da preservação e fomento da cultura em nossa cidade. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária em segunda discussão, em votação, projeto de lei complementar número 51 de 2007, de autoria do senhor vereador Jerominho, que dispõe que todos os empreendimentos imobiliários de loteamento com ou sem abertura de ruas no município só serão iniciados após o recebimento da licença definitiva por parte do órgão público competente. A mesa recebeu requerimento sem número da vereadora Carminha Jerominho. Requer a mesa diretora, na forma regimental, adiamento por 10 sessões do projeto de lei complementar número 51 de 2007, de autoria do senhor vereador Jerominho, que dispõe que todos os empreendimentos imobiliários de loteamento com ou sem abertura de rua no município só serão iniciados após o recebimento da licença definitiva por parte do órgão público competente. A presidência submete ao plenário pedido de adiamento por 10 sessões. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a matéria, o projeto está a votação está adiada por 10 sessões. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 852 de 2006, de autoria da senhora vereadora Cristiane Brasil, que dispõe sobre a fixação no interior das agências bancárias situadas no município do Rio de Janeiro de aviso de fácil e clara visualização, medindo 27 centímetros e 94 milímetros de largura por 21 centímetros e 59 milímetros de altura, com os seguintes dizeres: Comissão do Idoso 0800 28 22 899 para reclamações, fiscalização, orientações e encaminhamentos. Não há vereador para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica a dispersão a redação final e segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 14 de 2009, de autoria do senhor vereador Bencardino, que institui o dia 23 de julho como data comemorativa do aniversário do bairro de Del Castilho, cria a Semana do Bairro e dá outras providências. Não há vereador para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue para autógrafo. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 17 de 2009, de autoria do senhor vereador Bencardino, que institui o dia 27 de dezembro como data comemorativa do aniversário do bairro de Tomás Coelho, cria a Semana do Bairro e dá outras providências. Não há vereador para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, segue para autógrafo. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 18 de 2009, do senhor vereador Bencardino, que dispõe sobre a inclusão da Semana do MEI e do Dia do Bairro do MEI no calendário oficial de eventos do interesse turístico e histórico do município do Rio de Janeiro. Não há vereador para discutir a matéria. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, segue para autógrafos. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 93 de 2005, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger, que dispõe sobre o horário de funcionamento dos postos e centros de saúde do município.
Não há vereador para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, segue para o autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1692 de 2008, de autoria da senhora vereadora Tereza Berg, que considera Viseu, cidade irmã da cidade do Rio de Janeiro. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, segue para o autógrafo. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. O vereador Roberto Monteiro, por obséquio, podia ler esse projeto? Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei complementar número 10 de 2009, de autoria do senhor vereador Stepan Nersessian, que proíbe a prática de nepotismo no âmbito do Poder Legislativo e Poder Executivo, inclusive da administração pública direta e indireta no município do Rio de Janeiro. A matéria requer quórum de maioria absoluta para sua aprovação. Os terminais, os postos de votação já estão liberados. Como votam os senhores vereadores? Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Bencardino, Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Eliomar Coelho, Elton Babu, Fausto Alves, Ivanir de Melo, João Cabral, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Professor Washington, S. Ferraz, Tânia Bastos e Vera Lins. Como votam os vereadores? Alexandre Cerruti, Bencardino, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, Fausto Alves, Ivanir de Melo, João Cabral, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Lilian Sá, Professor Washington, S. Ferraz, Tânia Bastos e Vera Lins.
A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votando 20 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. Vai consignar o voto? A matéria voltará em votação. Projeto de lei número 398 de 2005, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que estabelece normas e regras para a exploração do serviço de manobra e guarda de veículos, vale-parque, na forma que menciona, e dá outras providências. A matéria está pendente. Não, um minuto só, vereador. Pendente de votação o bloco de emendas. A matéria requer quórum de maioria absoluta. A presidência esclarece que aonde a matéria não está pendente de parecer nem da Comissão de Defesa do Consumidor, nem de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Os pareceres foram dados na última sessão de quinta-feira. Terminais disponíveis, liberados, a matéria requer quórum de maioria absoluta. Senhor vereador Adilson Pires, senhor vereador Alexandre Cerruti, senhor vereador Alfredo Sirquis, vereador André Gouveia Vieira, vereador Ben Cardino, vereadora Carminha Jerominho, vereador Chiquinho Brazão, vereadora Clarissa Garotinho, vereador Claudinho da Academia, vereador Dr. Carlos Eduardo, vereador Dr. Eduardo Moura, vereador Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, vereador Eider Dantas, vereador Elton Babu, vereador Fausto Alves, vereador João Cabral, vereador Jorge Braz, nobre vereador Jorge Pereira, vereador Leonel Brizola Neto, vereador Leonel Brizola, vereadora Lilian Sá, vereador Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, vereadora Nereide Pedregal, vereador Paulo Pinheiro, vereador Raymond, vereadora Rosa Fernandes, vereador S. Ferraz, vereadora Tânia Bastos, vereadora Tereza Berger, senhora vereadora Vera Lins,
Senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes, nós temos registrados no painel a presença de 44, no livro nós temos 45 senhores vereadores. Senhores vereadores que se encontram nas dependências dessa casa, compareçam ao plenário. A mesa lembra aos senhores vereadores que é considerado presente na sessão o vereador que assinar o livro e participar, pelo menos, de uma votação. Vereador doutor Jairinho. Vereador André Gouveia Vieira. Vereador Ben Cardino. Vereadora Carminha Jerominho. Vereador Chiquinho Brazão. Vereadora Clarissa Garotinho. Vereador Dr. Carlos Eduardo. Dr. Eduardo Moura. Vereador Eider Dantas. Vereador Elton Babu. Vereador Fausto Alves. Vereador João Cabral. Vereador Jorge Braz. Vereador Jorge Pereira. Vereadora Lilian Sá. Vereador Luiz Carlos Ramos. Vereadora Rosa Fernandes. Vereador S. Ferraz. Vereadora Tânia Bastos. Vereadora Tereza Berger. E vereadora Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votando sim, 18 vereadores, votando não, 7, no total de 25, não há quórum para deliberar. Pela ordem, nobre vereador Jorge Pereira. A derrota do Botafogo, mas eu não posso fazer nada. Eu torci o máximo pelo senhor e pelo Botafogo. Mas, infelizmente, a série de derrota está horrível. Precisamos orar um pouco mais, né, para ver se o time melhora. Senhores vereadores, há um questionamento que eu faço e eu vou pedir que a mesa siga isso. É regimental, toda vez que o presidente precisar se levantar e tiver no plenário membros da mesa, o membro da mesa tem que se levantar e assumir, seja qual for, até o suplente, regimentalmente, é obrigado a assumir a cadeira do presidente no lugar. Porque chamar um amigo e colocar ali para uma matéria que é do próprio presidente, é um negócio complicado. E essa matéria chega a um grau de polêmica tão grande, a ponto da Márcia Peltier, no Jornal do Comércio, botar uma matéria chamada omissão, chamando os vereadores de omisso. A Márcia Peltier, por quê? Levada a primeira votação nessa quinta-feira do Rio, o projeto de lei do vereador Necessian, que proíbe nepotismo, apesar do painel da Casa acusar 46 parlamentares, apenas 25 se manifestaram. Por que não dá os 26? Porque há uma resistência. Porque a lei do nepotismo, ela já está em vigor, por questão pela Constituição Federal. Por que um vereador vai ser autor? Então, amanhã, eu estou dando entrada na Câmara Municipal numa lei proibindo o vereador de dirigir automóvel público. Eu vou criar essa lei aqui, do automóvel público. Vocês não podem ter carro. Aí muitos olharão para mim e dirão, mas nós não temos carro.
Mas também não temos nepotismo. Aqui não tem nepotismo. Quem é que está fazendo nepotismo aqui tem que ir preso, porque tem que pegar o promotor e denunciar que tem um nepotismo. Eu já falei, eu tenho uma lei de 1990, que o vereador Maurício Azedo deu pela antirregimentalidade, e ela proibia o nepotismo cruzado, inclusive, é muito melhor do que a lei que foi votada, que ela até a terceira geração. E aqui existe hoje até a segunda. O primo do meu primo pode ser empregado aqui dentro. E na minha lei, não. Aí vem uma lei nova do Necessian. Aliás, quem viu o programa do partido do ilustre vereador, sinceramente, com todo respeito, eu mandei fazer uma cópia para entregar aos meus netos. Porque o PPS salvou o Brasil inteiro. Todas as leis, todas as matérias, apresentamos agora os vereadores que fizeram, aí aparecem os vereadores, e do lado a matéria que ele solucionou. Na verdade, ele solucionou todos os problemas do Brasil. Aquilo é um programa que eu tive que guardar para mostrar aos meus netos. Olha, meus netos, quando eu morrer, vocês vejam como era a política naquela época. O partido se apresentava na televisão como quem salvou, fez todas as leis boas, tudo foi feito. E eu estou vendo o fato, vereador Necessian, se repetir aqui com a sua lei. O senhor sabe que eu sou um simpatizante da sua pessoa, como parlamentar, como homem público, como amigo, que eu posso me dizer, me permita a liberdade de dizer que eu tenho o maior respeito, eu posso me considerar seu amigo, porque eu lhe respeito, que um amigo primeiro tem que respeitar o outro. Só que eu não consigo entender, em hipótese nenhuma, a insistência dessa lei do nepotismo aqui. O nepotismo já acabou, está proibido o nepotismo. Não há como dizer, chega de nepotismo, não tem nepotismo, o senhor não é autor da lei do nepotismo. Ela foi feita lá pela justiça, até a justiça em si, o judiciário, lutou para manter lá. Foram punidos juízes, desembargadores, e nós estamos tomando pancada aqui dessa jovem senhora aqui. Isso foi passado por alguém, pela Peltier aqui. Nós estamos no jornal como uma pessoa que não queremos na Câmara, como se na Câmara tivesse nepotismo. Eu desafio a me mostrar alguém, porque quem tem que tomar conta disso é o Ministério Público. E a Câmara, a mesa, tem que encaminhar o Ministério Público se for ciente ou tiver alguma dúvida sobre nepotismo aqui. Agora, igual o programa que foi feito antes pelo PPS, mesmo que o Partido Comunista concorde com aquele programa, sinceramente, eu vou lutar até morrer para que não aconteça isso. E se acontecer, eu vou proibir tudo. Vou proibir automóvel aqui dentro, vou proibir tudo, até mascar chiclete. Mas vou proibir, fazer leis. Eu não vou proibir, eu vou fazer leis. E vou distribuir em praça pública. Tem uma vereadora que está fazendo um excelente trabalho, vou me ombrear ela. O vereador tem que parar, tem que trabalhar sábado, domingo. Vereadora Clarissa, a sua lei é muito fraca. A sua lei proíbe, quer dar férias a vereador. Para que férias? Não tem que ter férias. O vereador tem que trabalhar, tem que ser exemplo para o povo. Não tem que ter férias nenhuma. Julho é mês de esquiar. E nada de vereador esquiar, que no Rio de Janeiro está calor. Temos que trabalhar. Então eu vou fazer uma lei melhor para terminar e concluir, eu vou fazer uma lei melhor que a da Clarissa. Nós temos que trabalhar também em julho. Se é isso que vocês querem, a gente faz. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, só para esclarecer, a título de informação, o nobre vereador Jorge Pereira, que é um homem estudioso no regimento, sabe que todos os requerimentos dirigidos à mesa devem ser realizados no microfone. Quero aqui dizer que em nenhum momento a mesa, naquele momento, a mesa recebeu nenhum requerimento do mesmo vereador no microfone. Então, foi por isso que nós entendimos que não merecia acolhimento naquele momento, porque não estava sendo feito da forma regimental, regimento esse muito bem defendido, muitas vezes, aqui pelo vereador Jorge Pereira. Pela ordem, nobre vereador Jorge Pereira. Ilustre vereador, existe uma coisa que eu tenho, é respeito.
Em respeito à mesa, eu dei a volta, não quis fazer o questionamento por aqui, porque não cabia naquele momento que a matéria estava em votação. Eu, em respeito à mesa, dei a volta e fui lá e falei ao pé do ouvido, como a gente chama, sem fazer estardalhaço. Fui lá ao pé do ouvido e falei, né? Agora, para ser entendido como o senhor deseja estar falando aí, eu vim ao microfone explicar que, regimentalmente, quando o presidente se levanta e tendo no plenário, nem que seja o suplente, ele tem que assumir. É isso aí que diz o regimento. Se for o contrário, dona Tânia, doutora Tânia, o assessor, que me digam se é regimental isso. Para comunicação de liderança. Isso é só para esclarecimento ao vereador Jorge Pereira. No momento em que chegou o projeto, que era de minha autoria, no plenário não tinha nenhum membro da mesa e o suplente, o vereador Carlos Caiado, depois veio na votação do projeto dele, mas no instante eu olhei. Eu poderia ter seguido o critério de chamar o vereador mais velho e fiz o convite ao vereador Roberto Monteiro. Aqui eu agradeço. Pela ordem, a palavra com o nobre vereador Alfredo Sirquês. Senhor presidente, na verdade, eu tinha pedido uma comunicação de liderança, que a minha intervenção não é pela ordem. Eu acho que deveríamos, na medida do possível, fazer que o pela ordem, de fato, dissesse respeito a questões de ordem. O que eu gostaria de dizer era, comentando a intervenção do nobre vereador Jorge Pereira, gostaria de comentar com um dito da sabedoria popular: o que abunda não prejudica. É fato, vereador Jorge Pereira, que os dispositivos que Vossa Excelência menciona já existem a nível federal e já estão incorporados à legislação, mas não vejo que isso seja um impeditivo que um vereador, no âmbito da lei municipal, apresente o projeto de lei no mesmo sentido. Acho que não houve, por parte da Comissão de Justiça e Redação, salvo engano, não houve uma arguição de inconstitucionalidade, então me parece que é da natureza da atividade parlamentar apresentar esse tipo de coisa. Não me parece que isso seja grave, e também o fato do vereador promover o seu próprio projeto também me parece da natureza das coisas. Se eu fosse discutir essa matéria, eu iria muito mais fundo. Eu acho que nós vivemos há alguns meses nesse país um pouco mais uma daquelas situações em que a imprensa e boa parte da opinião pública se escandaliza com hábitos e costumes políticos. E eu acompanho essas situações recorrentes com uma certa dose de desânimo, porque eu acho que elas se assemelham muito à chamada dança das cadeiras. A música para, alguém fica com as nádegas em riste, e a música recomeça. O que é a música? A música é o sistema eleitoral brasileiro, o sistema eleitoral do voto personalizado, que eu chamo de sistema proporcional jabuticaba, porque, assim como a jabuticaba, só existe no Brasil. E o Tancredo Neves dizia: só existe no Brasil e não é jabuticaba, não deve prestar. Qual é o problema do sistema de voto proporcional personalizado? É que no Brasil a vida política toda ela gira em torno da carreira política individual. Os partidos se tornam cada vez mais similares e cada vez mais inócuos. Por quê? Porque o processo eleitoral basicamente depende da capacidade que têm os partidos de captar candidatos com uma clientela ou uma audiência prévia que possam somar aritmeticamente para, num primeiro momento, ultrapassar o quociente eleitoral e, num segundo momento, dar àquele partido, como somatório de votos dados a candidatos individuais, a pessoas, mais o voto de legenda, que é secundário, uma certa percentagem que possa, então, se refletir
com a ocupação de cadeiras parlamentares. Isso faz de cada político individualmente uma entidade, uma instituição. E isso faz com que a noção de que a coisa mais importante é a carreira política. E a política passa a ser vista não como uma representação, mas como uma carreira. E esse tipo de sistema eleitoral, que de fato é arraigado na nossa cultura política, é assim há muito tempo, há muitas constituições, ele cria uma cultura e cria toda uma institucionalidade à volta dele. Eu defendo, senhor presidente, o voto proporcional por lista partidária ou o voto distrital misto, ou seja, um sistema similar ao que existe na Espanha e em Portugal, em que você vota no partido e não na pessoa, ou então um sistema similar ao que existe na Alemanha, onde metade dos eleitos é eleitos pelo seu distrito eleitoral e a outra metade é eleita por uma lista partidária. Qual é a vantagem desse sistema? Em primeiro lugar, as campanhas eleitorais são radicalmente barateadas. Em vez de você ter para vereador mais de 1.500 candidatos desesperadamente correndo atrás da sua própria finança de campanha, você tem 20, 15, 17 partidos que, uma vez definida a sua lista, as campanhas se tornam simplificadas, você passa a ter um voto programático, os partidos se tornam responsáveis pelos atos do conjunto dos seus candidatos e você passa a ter governos mais estáveis, porque o governador, um presidente da República, um prefeito, não necessita negociar individual e fisiologicamente com cada parlamentar. Você pode ter coligações para o exercício do governo que são, de fato, estáveis e baseadas em propostas programáticas. Permitiria-se prescindir de centros assistenciais, permitiria-se prescindir de uma quantidade enorme de cargos comissionados que, na verdade, existem só para efeito de reprodução dos mandatos parlamentares. Então, eu acho que todo esse tipo de coisa, passagens, nepotismo, centros assistenciais, compra de voto, tudo isso está vinculado a um sistema eleitoral que precisa ser transformado. Eu acho que essa é a discussão que muitas vezes é escamoteada. E, para finalizar, eu queria aqui, senhor presidente, senhores vereadores, apenas, e sem fazer comentário, fazer uma rápida leitura de uma tabela que se encontra na edição de ontem do jornal espanhol É o País e que fala da remuneração dos parlamentares em diferentes países da Comunidade Europeia. Muito bem. Na França, o membro da Assembleia Nacional Francesa ganha 5.300 euros por mês, podendo ter incorporado a isso um salário família, de acordo com o número de filhos que tem. Ele tem uma ajuda de custo de manutenção e alojamento da ordem de 5.837 euros. Em relação às suas viagens, ele tem 3 grátis em toda a França, em primeira classe, e 40 voos por ano de ida e volta entre Paris e o seu distrito eleitoral, mais 6 voos de sua livre eleição por toda a França. Os seus gastos de gabinete somam 9.000 euros mensais. E ele tem ainda condições de hipoteca e de créditos de aluguel em condições preferenciais. Na Alemanha, o deputado do Bundestag ganha 7.339 euros por mês e recebe uma ajuda de custo de manutenção e de alojamento da ordem de 3.782 euros. Para viagens, recebe passagens de trem grátis e tem o reembolso de outras viagens, inclusive de voos aéreos. O seu gasto de gabinete é da ordem de 14.712 euros por mês. Na Espanha, o parlamentar membro da
Câmara da Assembleia Espanhola ganha 3.126 euros, sendo que os eleitos por Madrid ganham uma ajuda de custo de 869 euros, e os restantes, os que ficam fora de Madrid, recebem uma ajuda de custo de 1.822 euros. Existe transporte público grátis na Espanha, existe uma tarjeta táxi dos 250 euros, e existe 120 a 150 euros dia de subsídio a viagens oficiais. O pagamento de despesas de gabinete é paga pelo próprio bolso do deputado, mas ele recebe um computador e um telefone celular grátis, sem limite de uso. No Parlamento Europeu, em Bruxelas, o deputado europeu ganha, por mês, 765 euros, ele não tem ajuda de custo, ele tem o reembolso das suas passagens aéreas e gasta com o seu gabinete, verba de gabinete, 21.700 euros. Para concluir, vereador. Só falta o Reino Unido, senhor presidente. 298 euros para hotel, táxi, comida e por cada dia de sessão durante os períodos em que o Parlamento Europeu se reúne. E, finalmente, last but not least, no Reino Unido, onde houve o recente escândalo, o membro da Câmara dos Comuns ganha o correspondente a 5.912 euros por mês, e aqueles que são de fora de Londres têm uma ajuda de custo por ano, nesse caso, de 27.300 euros, para gastos com a sua residência secundária em Londres. E essa verba justamente é aquela que foi objeto do recente escândalo na Câmara dos Comuns em relação a gastos indevidos com essa verba. Eles são reembolsados de suas viagens de avião em primeira classe e nos trens, e têm garantidas, senhores e senhoras vereadores, 15 viagens de ida e de volta grátis para suas famílias. E os seus gastos com gabinete são de 103 mil euros por ano. Sem comentários. Pela ordem, presidente. Vereador Jairinho. Presidente, queria justificar a ausência do presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe, que está em Brasília com outros presidentes de Câmara discutindo o projeto de emenda constitucional 47. Obrigado, senhor presidente. Em tramitação ordinária, em discussão, em votação, projeto de lei número 1893 de 2008, de autoria da senhora vereadora Tereza Berg, que tomba, por seu valor cultural, o imóvel número 137 da Rua do Ouvidor, no centro, e dá outras providências. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Não há vereador para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Lembrando aos senhores vereadores que, não havendo quórum para deliberar essa matéria, a sessão será encerrada. Estão disponíveis os terminais.
senhor vereador Adilson Pires, vereador Alexandre Cerruti, vereador Alfredo Sirquis, vereadora Andréa Gouveia Vieira, vereador Carlos Caiado, vereadora Clarissa Garotinho, vereador Claudinho da Academia, vereador Dr. Carlos Eduardo, vereador Dr. Fernando Moraes, vereador Dr. Jairinho, vereador Dr. Jorge Manaia, vereador Eider Dantas, vereador João Cabral, vereadora Lilian Sá, vereadora Lucinha, vereador Luiz Carlos Ramos, vereador Marcelo Piuí, vereador professor Washington, vereador Renato Moura, a presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votando 30 senhores vereadores, votando sim 26 vereadores, não 4 senhores vereadores. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 747 de 2002, de autoria do senhor vereador Otávio Leite, que institui exigência para concessão de licença de localização para parque de diversões. A matéria já está... A matéria, depois que uma matéria é votada, tem que voltar regimentalmente. A matéria anterior, ela ressurge no novo... Presidente, a presidência refaz a fala. Obrigado, vereador Jorge Pereira. Em tramitação ordinária, convoco vereadora Patrícia Amorim para assumir a presidência. A presidência vai recolocar em votação o 11º projeto da pauta. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei complementar número 10 de 2009, de autoria do senhor vereador Stepan Ercecian, que proíbe a prática de nepotismo no âmbito do Poder Legislativo e Poder Executivo, inclusive da administração pública direta e indireta no município do Rio de Janeiro. Para encaminhar a votação, o vereador Stepan Ercecian. Senhora presidente da sessão Patrícia Amorim e demais colegas, eu espero que eu não esteja cometendo nenhum crime e nenhuma agressão à democracia em apresentar um projeto que eu acredito ser absolutamente viável, constitucional e legal. Inclusive, a tese de ilegalidade desse projeto foi derrubada no plenário dessa casa. O que eu não vou compartilhar em momento nenhum, se eu não tivesse convicção absoluta, não quero ser autor, não, meu perfil não é um perfil moralista, o meu perfil não é um perfil de pessoa que queira ficar angariando a simpatia popular ou eleitoral através de projetos fáceis, não é não. Eu apenas, como toda a sociedade brasileira e como boa parte da classe política,
concordo e acho que chegou o momento em que nós devemos reforçar, sublinhar a nossa luta contra o nepotismo. Quem me dera poder fazer uma contra o nepotismo político. Quem me dera poder fazer um projeto de lei que proibisse o que está acontecendo, o que aconteceu agora no Infraero, onde o país quase entra em crise, quando um administrador sério tenta limpar dali o que é o verdadeiro nepotismo. Ninguém vai acabar com o nepotismo, não. É mentira. Os políticos que adoram e usam o nepotismo não vão empregar nos seus gabinetes, mas vão enfiar nas secretarias. As regiões administrativas estão repletas de filhos de vereadores. Os organismos estaduais estão repletos de filhos, parentes, irmãos de deputados estaduais. O que nós estamos querendo é sublinhar, é dizer que nós concordamos que no município, sim, o município do Rio de Janeiro, que aqui tem essa lei, fazendo um projeto de lei de uma súmula vinculante da Justiça Federal. É possível, sim. Não estou aqui querendo inventar, como o vereador Jorge Pereira faz, só que existe ali um painel. É muito interessante. Eu várias vezes aqui, durante anos e anos, eu usei aquele não que tem aqui nessa maquininha. Como eu usei o sim. Eu tenho a alegria de ter votado não em todas as vezes em que essa casa aprovou a conta do senhor prefeito César Maia. O que é mais preocupante? Aprovar contas de um prefeito que hoje está passando por momentos complicados em relação a projetos, às suas prestações de conta, ao Tribunal de Contas, ou votar a favor de uma lei do nepotismo? Mas o comparecimento era em massa. Ninguém é obrigado a votar sim nesse projeto, não. Pelo amor de Deus, o que eu quero dizer é que os terminais estão disponíveis. O que é vergonhoso é a omissão. Isso sim é vergonhoso, é a omissão. Seja para o meu projeto, seja para qualquer outro. O que é vergonhoso é nós termos 44 pessoas assinando o livro, com a presença registrada de 47 pessoas presentes na reunião, e mais uma vez vai cair uma sessão, por falta de quórum para votar as matérias. Isso sim é que devia envergonhar. Isso sim é que é objeto de reflexão dos senhores vereadores. Será que os senhores vereadores estão preocupados com o regimento, com a autoria de leis? Onde é que estão eles agora? Que desaparecem. Acontece o esvaziamento do plenário nesse momento, em que nós estamos votando uma lei que eu divido a autoria com quem quer que seja. Não quero ser autor, não. Não quero ser autor. Eu divido com quem quer que seja. O vereador Jorge Pereira está exaustivamente, dizendo que tem um projeto, que tem uma lei dele de nepotismo de 2000 e tanto. Que lei é essa? Ele tem um projeto de lei que nem sequer foi votado nessa casa. Ele não tem uma lei. Eu não estou fazendo uma lei sobre outra lei municipal, não. Eu estou querendo dar um rumo a uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que é importante. Se não tivesse importância, por que será que a Assembleia Legislativa mudou a própria Constituição estadual para colocar a questão do nepotismo na Constituição estadual? Então, me dizer que esse projeto, menosprezar uma ideia que o intuito único, exclusivamente, é inclusive favorável a essa casa, aí as pessoas começam a inventar história. O outro diz, não, porque enquanto não houver uma lei municipal, os juízes vão sempre poder interpretar da forma que eles quiserem a súmula. Mas no momento em que tiver a lei municipal aprovada, aí não podem. Aí eles vão ter que seguir rigidamente a lei municipal, não vão nem analisar. Já chegam a outros a dizerem,
Olha, se você empregar 3 pessoas ou 2 pessoas da mesma família no seu gabinete, isso não vai poder. Quer dizer, começa a fazer uma distorção de uma matéria muito simples. Portanto, eu acredito, eu já vi esse plenário ser esvaziado várias vezes. Eu já vi todas as vezes em que ia se votar aqui qualquer matéria que dissesse que contrariasse os empresários de ônibus desse município, esse plenário se esvaziou. Todas as vezes que se votou matérias de interesse da cidade, várias matérias importantes, esse plenário se esvaziou. Como eu vi esse plenário lotado sempre para aprovar aumento de gabarito, para atender os interesses da especulação imobiliária. Como eu vi esse plenário sempre lotado vergonhosamente, como lotou em janeiro desse ano, para prorrogar por 16 anos os benefícios e o corte e diminuição de tributo para a rede hoteleira. Nunca vi um benefício que ainda durar mais 4 anos. Mas se reuniram rapidamente. Esse ano, vereadora Clarissa Garotinho, Vossa Excelência não precisaria se preocupar em diminuir recesso, não. Porque neste ano da aprovação foi impressionante. Ano passado, o vereador Roberto Monteiro me lembra, não se entrou em recesso enquanto não vier aqui e aprovou com esse plenário cheio, lotado, dia 3 de janeiro. Só depois é que houve o recesso parlamentar. Agora, por incrível que pareça, eu assisto esse movimento de esvaziamento e de lotação do plenário. E você vai ver quais são as matérias que estão. Estou absolutamente feliz de ver que o plenário se esvazia no momento em que eu apresento um projeto de interesse da sociedade, de interesse dos meus nobres colegas da Câmara de Vereadores. E ele se esvazia da mesma maneira com que ele se esvaziou sempre que algum projeto importante foi votado nessa casa. Meu encaminhamento é que os vereadores que concordam com esse projeto, que veem a seriedade dele, que não se influenciaram e nem se influenciam pelo desejo irresponsável de denegrir esse meu trabalho, eu encaminho pela votação de sim. Taranto está aqui, é o decreto do prefeito, de 1º de janeiro, dispõe sobre a proibição de nomeação de parente para os cargos, empregos e funções públicas que mencione e dá outras providências. Está aqui, é um decreto do próprio prefeito Eduardo Paes. Eu vou ter o maior prazer de mandar fazer uma averiguação, de saber das pessoas nomeadas depois desse decreto, se existe nepotismo ou não. É importante, sim, que nós possamos fazer as leis. Pelo que me consta, tem vários júniors ocupando posições importantes já nesse governo. Tem vários fulano de tal júnior, fulano de tal neto e fulano de tal filho. E está aqui. Então, é importante, sim. É importante, muito importante que a gente possa fazer. Meu encaminhamento, senhora presidente, é pela aprovação desse projeto. Muito obrigado. Para encaminhar, a vereadora Andréa Gouveia Vieira. Em nome da líder do PSDB, Tereza Berger, eu encaminho a favor da aprovação do projeto do vereador Stepane Cercian. Para encaminhar, vereadora Clarissa Garotinho. Como líder do PMDB, encaminho a favor do projeto. Para encaminhar, vereador Raimon. Pela ausência da liderança do bloco de esquerda aqui no plenário nesse momento, a vice-liderança encaminha favorável ao projeto. Para encaminhar, presidente. Primeiro eu queria para encaminhar, o vereador Paulo Messina. Obrigado, presidente. Para primeiro, o nobre colega Stepan,
Eu queria justificar, infelizmente, a ausência do nosso líder Alfredo Serquis, que tinha um compromisso inadiável e ele não esperava que esse projeto voltasse à pauta, voltasse à votação, por isso ele teve que se ausentar. Tanto é que ele votou favoravelmente na primeira vez e o Partido Verde, parceiro do PPS e parceiro de Vossa Excelência, encaminha favoravelmente pela segunda vez esse projeto. Obrigado. Não havendo mais quem queira encaminhar, o projeto está em votação. Como votam os senhores vereadores: Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Alfredo Serquis, Andréia Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Bencardino, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brazão, Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, Fausto Alves, Ivanir de Melo, João Cabral, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal. Nereide Pedregal votou sim. Professor Washington, Renato Moura, Rosa Fernandes, Sebastião Ferraz, Tânia Bastos e Vera Lins. A presidência vai encerrar a sessão. Votaram sim 18 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. Sendo a terceira constatação de falta de quórum, a presidência encerra a sessão. Lembrando aos senhores vereadores que ocorrerá hoje a sessão solene às 18h30 para entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao senhor Flávio Tavares, iniciativa do vereador Leonel Brizola Neto. E convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.